Bom dia, pessoal. Hoje eu acho que eu não vou conseguir esperar todo mundo chegar, tá? Porque a nossa aula também vai ser bem rápida. Eu só vou passar, então, o último conteúdo para vocês, dos objetos do V-Ray. E ao final da aula, eu deixo o espaço aberto se alguém tiver alguma dúvida, enfim, quiser esclarecer alguma coisa do sketch, do V-Ray, eu vou estar disponível aí para vocês, tá? Beleza. Então, vou começar a passar aqui para vocês parte dos objetos do V-Ray. Então, a parte dos objetos do V-Ray que a gente vai trabalhar é basicamente essa guia, tá? Onde a gente tem o plano infinito, os proxies, vou explicar isso aí também, o V-Ray Fur e a parte do Mesh Clipper, tá? Plano infinito, então, é onde a gente vai criar um plano infinito, ao invés de a gente ficar desenhando retângulos dentro da nossa cena de uma dimensão grande, a gente pode desenhar os planos infinitos, que é para cobrir toda a nossa área da cena onde a gente está renderizando. Esse plano pode ser tanto no piso quanto nas verticais, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele vai funcionar também, enfim. Os proxies, ou proxies são ferramentas que a gente usa para reduzir o peso dos modelos que a gente tem dentro do sketch. Ou seja, se a gente está utilizando modelos... alguém pede para... Alguém manda uma mensagem para a Bruna, acabei selecionando negar para ela tentar novamente entrar. Então, o V-Ray Fur, o proxy, então a gente usa para reduzir, digamos assim, o tamanho dos modelos, deixar eles bem mais leves para renderização. O Fur é a gente criar pelos, tá? Vou mostrar também como é que funciona. Geralmente a gente usa para grama e para alguns tecidos e tapetes nos nossos modelos. O Mesh Clipper basicamente é para a gente fazer cortes na nossa cena, tá? É diferente do plano que a gente tem do Section, ou seja, essa guia aqui, ó, do SketchUp. Funciona basicamente da mesma forma, assim, só que, por exemplo, com o Mesh Clipper a gente pode utilizar volumes para cortar o nosso objeto. Tá? Também vou mostrar para vocês como que isso funciona. Eu vou baixar um modelo aqui para a gente aplicar. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um modelo qualquer aqui para a gente baixar e aplicar o plano infinito. Pode ser esse aqui. Então, vou posicionar meu modelo e eu vou gerar um render, tá? Quando que eu utilizo geralmente esses planos infinitos? A gente pode utilizar o plano infinito para renderizar, por exemplo, objetos soltos, tá? E aí a gente não vai ter essa parte do plano aqui, ó, tá? A gente vai ter, então, uma camada ali embaixo, já vou mostrar como é que funciona. E geralmente a gente usa para objetos sozinhos, modelos únicos, assim, que a gente quer renderizar e depois fazer um recorte, enfim. Ou, por exemplo, nas plantas que vocês estão utilizando, se vocês quiserem colocar uma planície naquela planta de vocês, tá? Geralmente eu recomendo vocês enquadrarem, tá? Eu não costumo utilizar tanto o plano infinito, mas, por exemplo, em modelos soltos, assim, geralmente eu aplico esse plano infinito. O que eu gosto de fazer, ao invés de usar o plano infinito, esse aqui, tá? É criar um fundo infinito. Então, se alguém aí conhece um pouco mais de fotografia, sabe que aquele fundo
arredondado atrás, e aí eu gosto de posicionar os modelos dentro do fundo para fazer a renderização, tá? Então, são características. Eu prefiro utilizar esse plano fundo infinito e não o plano infinito, tá? Mas cada um utiliza a metodologia que acha que é mais interessante para os seus modelos, tá? Mas vamos lá. Vou gerar um render aqui para vocês verem. Então, ó, tá o meu modelo solto na minha cena, eu não tenho aqui o plano infinito, tá? Vou renderizar só para ver como é que fica. Então, tá aqui meu modelo. Então, como a gente pode ver, tá aqui o meu piso, tá? Ou seja, essa parte cinza. Então, eu não tenho esse plano infinito. Por quê? Porque eu não consigo ver as sombras, meu objeto está simplesmente voando aqui no ar. Tá? Então, vou adicionar aqui então, o plano infinito. E ele é bem simples, tá? Vou clicar aqui nessa guia do plano infinito. E ele vai pedir para eu posicionar esse plano infinito. Ou seja, qualquer lugar da minha cena que eu colocar ele, ele já vai identificar. Tá? Mas eu vou colocar aqui na origem e tá ali. E ele continua querendo colocar outros planos. Tá? E o plano ele vem assim. Tá? Ele vem só uma superfície aqui e vocês vão notar agora o como que ele vai funcionar. Tá? Vou colocar para renderizar novamente aqui. E já está aqui. Ó. Então, a gente tem uma superfície aqui embaixo, tá? Um material X, depois a gente vai ver como que a gente faz os materiais, mas a gente nota que a sombra já apareceu, ao contrário do outro modelo. Então, tem uma superfície ali embaixo. Tá? A única parte que é um pouco mais indesejada dentro do nosso plano infinito é justamente a posição da nossa câmera. Dependendo da posição da nossa câmera, a gente vai ter a separação entre o que é chão e o que é céu. Tá? Então, se eu quero fazer um render assim, ó, nesse sentido, a gente vai ter só os problemas, por exemplo, que o plano infinito ele vai identificar só o piso aqui. Ou seja, se eu coloquei um plano infinito na horizontal, ele está identificando que ele vai dividir o céu e o chão. Ah, então eu teria que colocar um outro plano infinito na vertical aqui atrás do meu modelo para eu conseguir fazer um render sem que aparecesse o céu. Tá? Mas de qualquer forma, ó, dependendo da posição que a gente encaixa aqui no nosso modelo, então a gente vai ter o chão, olhem lá, ó, tudo isso aqui vira chão, independente da posição que a gente está. Só vai depender do ângulo da nossa câmera, porque ele vai entender o plano infinito quando sendo a nosso piso. Tá? Mas independente da posição que a gente está, ele vai gerar o render com material até o infinito. Certo? Agora eu vou passar para vocês, então, um outro detalhe desse plano infinito, que é simplesmente como que a gente vai adicionar materiais a esse plano infinito. Tá? Se vocês notarem aqui, a gente não vê um material aqui. E não tem nenhuma superfície, por exemplo, para a gente pintar esse plano infinito. Certo? Então, mesmo que eu tente pintar aqui, como, ó, tento pintar aqui, ele não aceita nada. Por quê? Porque ele só tem essas linhas. O método, então, para a gente adicionar um material ao nosso plano infinito, ou seja, que isso fique editável, simplesmente a gente vai ter que vir aqui no V-Ray, vamos vir aqui em adicionar um material genérico ou qualquer tipo de material que vocês queiram utilizar aqui, tá? Então, vou colocar um genérico aqui, vou selecionar aqui uma cor vermelha, beleza? E agora, para adicionar no nosso plano infinito, lembre que a gente já passou isso em aula, eu vou vir aqui no meu material, tá? Vou selecionar o meu plano infinito e clico aqui no genérico, Apply to Selection, tá? Simples assim. Então, ó,
vou selecionar o grupo aqui do meu plano infinito, vou no material que eu criei dentro do V-Ray, clico com o botão direito, Apply to Selection. Tá? E aí ele vai aplicar o material no meu plano infinito. A partir daqui, então, a gente pode fazer as edições do material como a gente quiser, certo? Então, se eu quero mudar meu plano infinito para vermelho, quero que isso aqui tenha um reflexo, enfim, tudo a gente vai conseguir fazer as edições por aqui, certo? Então, basicamente, é essa a aplicação de materiais que a gente tem dentro do nosso plano infinito. Eu vou adicionar aqui também só uma grama própria da biblioteca, porque depois a gente vai aprender a fazer essas gramas, tá? Mas só para vocês verem como que fica. Vou adicionar essa grama aqui, ó. Vou deletar esse genérico aqui. E quando eu puxo da minha biblioteca e arrasto aqui para minha guia de materiais, é a mesma coisa, mesmo sistema. Estou com o meu plano infinito selecionado, vou clicar aqui com o direito, Apply to Selection, está lá a grama, certo? Simples assim. E as edições do meu modelo, basicamente, vou fazer pelos materiais que eu tenho aqui, e aí eu posso ir adicionando as reflexões, enfim, fazendo essas alterações aqui para ajustar os materiais, tá? Então, o plano infinito, ele é basicamente bem simples de se fazer, não tem muito mistério, é só a gente fazer essas alterações do posicionar ele e fazer esses ajustes. Então, aqui eu criei um material, enfim. Então, posicionei o meu plano infinito. Deixa eu fechar aqui. Então, vou lá na minha guia de plano infinito, vou posicionar ele no chão ou na vertical, tá? Adiciono material pela guia do V-Ray, porque eu não consigo pintar isso aqui para adicionar material, qual o tipo de material que eu quero. Aplico o material, faço as configurações, enfim. Tá? Eu vou tirar aqui um zoom, para vocês verem como o plano infinito da grama ele vai cobrir toda a nossa imagem. Por mais que isso aqui esteja um retângulo pequeno aqui, ó, dentro do nosso modelo, ele entende que isso aqui tem que recobrir todo o piso da nossa cena. Então, tá ali, ó. Só que se eu posicionar e começar a ver o céu, ele vai entender isso aqui. Tá? Ele vai fazer essa divisão. Ou seja, eu precisaria de mais um plano ali. Tá? Então, ó, esse basicamente é o modelo do plano infinito. Aqui eu estou com o modelo padrão, gente. Eu não estou com nada editado, tá? Eu abri o sketch do zero para a gente fazer esse estudo, certo? Então, tá aqui o nosso modelo com o plano infinito. Então, momentos de uso, geralmente para objetos soltos assim, tá? Não costumo trabalhar com esse tipo de sombra aqui. Por exemplo, se eu for fazer uma macro de um objeto, geralmente esse tipo de macro não tem, por exemplo, sombras assim. Essas sombras elas atrapalham bastante. Então, nesses casos, não utilizo a luz do sol, tá? Utilizo mais um environment para a gente fazer a renderização, ou seja, para recobrir todo o nosso modelo com uma iluminação geral. Tá? Aqui ele está com a iluminação do sol. E outro uso para o nosso plano infinito é quando, por exemplo, a gente tem uma residência ou, enfim, uma obra que a gente queira fazer a renderização, então a gente coloca esse plano infinito na base para especificar um espaço ali, uma grama, uma superfície, qualquer coisa, tá? Geralmente são esses casos, tá? Então, basicamente isso. Ele deixa muito mais leve a cena de vocês, tá? Então, basicamente, todos os objetos do V-Ray aqui, eles são para deixar a cena de vocês um pouco mais leve, certo? Então, é isso aqui, certo? Então, esse é o plano infinito. Agora, eu vou passar para vocês a questão dos proxies. Certo? Deixa eu só fechar aqui. Vou deixar esse plano infinito aqui e eu vou buscar um modelo um pouco mais pesado. Vou tirar esse plano infinito aqui. Depois, só para mostrar para vocês a diferença dos proxies.
Deixa eu achar o modelo aqui. Geralmente, os modelos bastante pesados que a gente costuma utilizar, os proxies, tá? São os arbustos. Arbustos, vegetações, árvores, tudo isso são modelos bem pesados, tá? Então, se a gente for começar aqui, ó, por exemplo, tá aqui meu arbusto, o porquê que ele é pesado? Porque o Sketch ele entende como faces, as superfícies aqui, tá? Como a geração, por exemplo, da configuração na placa de vídeo, ou seja, dentro do nosso modelo aqui, do Sketch, ele trabalha com as superfícies, e quanto mais superfícies a gente tem no nosso modelo, mais pesado ele vai se tornar, tá? Eu vou fazer aqui, por exemplo, só um teste para vocês de movimentação, tá? Então, ó, vou pegar esse meu arbusto e vou jogar para lá. Olha o tempo que ele já demorou para mexer esse arbusto. Olha o meu mouse, como ele se move, e o arbusto leva alguns segundos para acompanhar isso aqui, ó, tá? Isso aqui é um pouco mais de peso que esse nosso modelo aqui tem, certo? E geralmente isso aqui toma bastante peso quando a gente tem uma cena muito grande, ou seja, imaginem vocês aí renderizando uma residência onde tem uma vegetação tanto na frente quanto nos fundos da residência, e esse modelo de vocês fica praticamente impossível de se modelar, tá? Então, o proxy ele vem para isso, tá? Lembre-se, na renderização, a última fase que a gente faz é a parte de vegetação, justamente por conta desses pormenores, que é do peso dos arquivos, tá? E lembrem-se também que eu falei para vocês, existem duas formas da gente adicionar as vegetações nos nossos modelos. Forma número 1, pelo próprio Sketch, aí aplicando a questão do proxy, que vai deixar ele mais leve, e a fase número 2, que é por Photoshop, tá? Cada um utiliza um método aí que acha que é mais interessante para si. Por conta de peso, eu acho mais interessante até fazer pelo Photoshop, tá? Mas, obviamente, pelo Sketch a gente consegue ângulos mais interessantes, tá? Mas cada um tem o sistema, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês já viram que o modelo fica bem pesado na manobra dos nossos modelos aqui, ou seja, nas trocas de cena e tudo mais, e em movimentação desses modelos, tá? Para tornar isso aqui um proxy, ou seja, deixar um arquivo com menos superfícies, tá? Simplesmente eu vou vir aqui, ó, vou selecionar o meu modelo, e vocês viram aqui, ó, que essa guia ela já ficou aqui em negrito, tá? Exportar proxy. Eu vou tirar aqui o modelo, ó, não tenho nada selecionado e a guia ela não aparece aqui em cima, ó, tá? Ela não está habilitada. Por quê? Porque eu não tenho nenhum modelo para tornar como proxy. Eu vou selecionar esse meu modelo aqui, tá? E vou clicar em exportar. E aqui ele vem com algumas configurações prévias. O que ele quer dizer? O tipo de configuração que eu vou querer, enfim. E aqui vem uma parte extremamente importante, tá? Faces em pré-visualização. O que quer dizer? Se eu tenho um modelo aqui, ó, se a gente contar aqui quantas folhinhas tem no nosso arbusto, basicamente isso aqui são as faces que eu tenho no meu arbusto. Ou seja, quanto menor o número de faces que eu tiver aqui no meu preview, minha pré-visualização, tá? Mais leve vai se tornar o meu modelo aqui, certo? Quanto maior o número de faces aqui, mais pesado ele vai ser. O porquê que isso serve aqui? Faces em pré-visualização. É mais ou menos para entender a volumetria desse modelo que eu estou utilizando em proxy. Porque no momento que eu colocar ele para exportar agora, vocês vão ver que ele vai transformar isso aqui, já não vai mais parecer um arbusto, ele vai aparecer só um modelo com algumas faces, tá? Então, isso aqui serve para entender a volumetria desse arbusto. Então, quanto maior o número, mais pesado, mais eu vou entender a realidade desse arbusto. Quanto menor, mais ele vai deformar e menos eu vou entender a volumetria desse arbusto. Tá? Aí vai do conhecimento de vocês de saberem, por exemplo,
qual proxy que vocês estão utilizando, com base no nome e tudo mais. O que eu indico para vocês, tá? Porque quando a gente salva em formato proxy, eu vou salvar aqui, depois eu vou abrir ali e mostrar para vocês. Quando a gente salva em formato proxy, ele vai salvar nesse V-Ray Mesh. Isso aqui não é um arquivo visualizável. Ou seja, se a gente abrir uma pasta lá cheia de proxy, a gente não vai ver que modelo que a gente tem. A gente só vai ver o nome e aquele arquivo em branco lá, porque ele não vai gerar uma pré-visualização dentro do Windows. O que eu recomendo para vocês é, sempre que eu tiver um arquivo proxy, eu tiver uma imagem ao lado. Assim eu já sei, basicamente, o que significa aquele arquivo proxy. Tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês, então, exportar esse arquivo. Então, selecionei meu modelo, habilitou a guia de exportar o proxy, vou lá clicar no exportar. Eu vou tirar aqui, então, com 10.000 faces, eu vou botar 1.000 faces, vou deixar ele um pouquinho mais leve. Vou definir aqui, ó, o caminho. Deixa eu só achar um caminho aqui. Vou colocar aqui dentro das nossas texturas, tá? E vou exportar. Olhem aqui o que aconteceu com o nosso arbusto. Então, ele já perdeu aquela característica de arbusto. E agora ele ficou só algumas faces. E agora eu vou fazer essa movimentação. Olhem aqui, ó, como ele não trava, não acontece absolutamente nada no nosso modelo. Tá? Ele está super leve. Super, super leve. Tá? Entretanto, ele está com esse formato esquisito aí. Ou seja, ele transformou aquele monte de face que a gente tinha no nosso modelo para apenas um modelo de 100 faces e ele criou um arquivo para carregar isso aí. Ou seja, aquele modelo do arbusto que a gente estava utilizando e que estava pesando na memória RAM do computador dentro do SketchUp, agora ele já não está mais na memória RAM. Tá? Ele está dentro do nosso HD. Então, ele está puxando pelo HD esse nosso modelo. Então, ele já não pesa mais tanto na memória RAM. Ou seja, fica muito mais fácil de a gente trabalhar com os nossos modelos. Cabe vocês se acostumarem visualmente com isso aqui. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Está aqui nas texturas e está aqui, ó, arbusto.VRayMesh. Tá? Tá aqui o nosso arquivo. Tá? Indiferente se esse arquivo pesa mais que o Sketch, enfim, mas ele está puxando daqui, certo? Então, isso aqui é uma ferramenta extremamente importante aí para quem principalmente tem problemas com os arbustos. O que geralmente se faz também, quem trabalha com o SketchUp Pro, é selecionar todas as vegetações e colocar numa camada específica, numa layer aqui, ó, específica, tá? Então, quem trabalha aí bastante com o Sketch, é extremamente interessante trabalhar com essa guia aqui de layers, tá? Que a gente vai colocando os nossos objetos em cada layer aqui. Então, a gente pode criar uma layer aqui e colocar todos eles como proxy e fazer essa exportação, tá? Então, fica muito, muito, muito mais rápido, ok? Feito isso, ó, eu vou mostrar aqui uma renderização com o proxy, certo? Deixa eu só limpar isso aqui. Beleza. Vou gerar um render aqui para vocês e tá lá, ó. Tá lá o nosso arquivo. Por mais que na visualização do sketch aqui ele não esteja assim, o V-Ray vai puxar esse arquivo aqui que a gente salvou para fazer a renderização dele, tá? Então, essa é uma ferramenta extremamente interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar aqui um novo arquivo, tá? Aquele mesmo, 3D Warehouse, esse arbusto, e vou colocar ele aqui do lado para vocês verem. Então, ó, coloquei ele aqui e vou renderizar os dois agora. Ah, tá ali, ó. Não tem diferença alguma. Só que um é em formato proxy, ou seja, se eu quiser movimentar aqui, ó. Olha aqui, ó, como já pesou, ó. Só para eu tentar fazer uma movimentação. Já demorou um eito. Tá? Certo? E lá a gente vem com o nosso arquivo. Lembre-se que no momento que a gente faz
a redução de faces aqui é o que a gente vai entender como a nossa pré-visualização. Eu vou fazer uma nova exportação daquele V-Ray com mais faces para vocês entenderem o que isso significa, tá? Vou pegar aqui meu proxy, só mover isso aqui para cá. Então tá ali meu proxy, vou exportar ele novamente, ó, exportar. Agora eu vou manter essas 10.000 faces aqui, ó. Eu vou procurar aqui um lugar para a gente guardar esse arquivo. Vou usar esse aqui mesmo, salvar por cima. E vou exportar. Cuidem aqui o jeito que ele vai ficar, ó. Viram? Então ele já deu uma volumetria um pouco mais próxima do que realmente é o nosso modelo. Isso aqui fica um pouco mais fácil de a gente posicionar ele, tá? Mas a diferença de faces, tá? Essa diferença de faces que a gente alterou aqui, ó, na hora de exportar, é só como uma pré-visualização. Então ele pode deixar um modelo de vocês um pouco mais pesado e um pouco mais leve, tá? Esse é o proxy. Cuidados que a gente tem que ter no momento de utilizar os proxies. O que eu recomendo para vocês? Se vocês forem fazer proxies de vários arquivos, peguem uma pasta de vocês específica. Por exemplo, uma dica aí, ó. Deixa eu só abrir aqui. Uma dica aqui, ó. Meu computador, tá? Dica para vocês colocarem os proxies de vocês. Quanto mais próximo da origem aqui do computador, tá? Mais rápido ele vai reconhecer os proxies. E mais rápido o modelo de vocês vai ficar. Se eu for colocando aqui, ó, por exemplo, subpasta dentro de subpasta, e subpasta, mais subpasta, várias subpastas para colocar esses arquivos que exigem que seja mais rápido, mais lenta vai ser o reconhecimento do computador de vocês. Então, se vocês vierem aqui, ó, por exemplo, na origem do HD de vocês e criarem uma pastinha aqui, ó, com proxies e largarem os proxies de vocês todos aqui dentro, ele vai reconhecer muito mais rápido e vai trabalhar de uma forma muito mais rápida dentro do computador de vocês, tá? Então, isso aqui é uma dica. Outra questão que a gente tem que cuidar nos proxies. Se vocês verem aqui, ó, tá aqui o meu arbusto, tá? Deixa eu só limpar isso aqui. Tá aqui o arbusto, que é esse aqui, e ele, quando eu tenho a minha geometria dentro do V-Ray, tá? Ele vai dar aqui, ó, o caminho do meu arquivo, certo? Então, se vocês mudarem de lugar esse arquivo, por exemplo, o proxy não está aqui dentro dessa pasta, ele não vai reconhecer isso aqui, ele vai vir com um ponto de exclamação aqui nessa pastinha do V-Ray. Ou seja, ele não está localizando o proxy de vocês. Então, se vocês têm um arquivo aí que vocês pegaram, por exemplo, de um HD externo e não trouxeram o proxy junto, ele não vai reconhecer o proxy aqui. Ele não vai fazer a renderização disso aqui. Vou fazer aqui vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, se eu abrir aqui a pasta do arquivo do meu proxy, ele está aqui reconhecendo o local do proxy aqui, tá? Certo? Então, se vocês trouxerem um modelo do HD externo ou da internet, enfim, e ele tiver algum proxy dentro, e vocês não tiverem esse proxy, ou não localizarem o caminho desse proxy, ele não vai renderizar, tá? Então, isso é um ponto que vocês têm que prestar bastante atenção, certo? Então, cuidar sempre aqui, ó, quando eu tiver minha geometria, cuidar aonde está o meu arquivo, ok? Basicamente isso, tá? Então, aqui a gente tem as formas de visualização desse proxy, enfim, as animações, enfim, isso aqui geralmente eu não altero, deixo ele ao natural, ok? E tem mais um ponto. Então, vou abrir aqui uma cena, achar aqui para mostrar, então, a gente aprendeu a fazer a parte de exportação desse nosso modelo, e eu vou abrir aqui aquela nossa cena que a gente estava utilizando na aula passada, pode ser esse aqui.
Para mostrar para vocês, então, a gente aprendeu a exportar e agora a gente vai aprender a importar, ou seja, eu criei toda aquela nossa lista de proxies dentro lá do meu computador e como que eu faço para importar aqui, ó. Não vou nem salvar, porque o arquivo proxy já está salvo, já fiz isso, e vou vir aqui, ó. Então, ó, tá aqui meu modelo e eu quero adicionar aquele arbusto aqui à nossa cena. Então, eu vou vir aqui, ó, na guia de importar proxy. Então, vou clicar aqui. E ó, vou lá na minha guia de texturas, que é onde, sei lá, onde é que vocês querem guardar o arquivo de vocês, e vou pegar esse proxy. Vou abrir. Está importando. E está aqui o meu proxy. Tá? O que eu vou fazer? Eu só vou posicionar, vou botar ele aqui no meio só para vocês verem. Tá? E quando eu clico em um, ele vai querendo trazer mais cópias desse arquivo. Não, quero só esse aqui mesmo. Vou baixar ele um pouco aqui. Botar aqui no meio da calçada mesmo. E vou gerar a minha renderização. Está ali o nosso arquivo. Obviamente que eu vou fazer as edições aqui de materiais e tudo mais dentro do meu arquivo. Tá? Basicamente é isso. Ele reconhece aqui os materiais, tá, gente? Então, a gente pode fazer toda a edição dos materiais aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. E vou renderizar isso aqui novamente, mais de perto. Mas vocês podem ver, ó, as faces que eu tenho aqui, ó, tá, são diferentes das faces que eu tenho lá no meu proxy. Tá? A partir disso, é só fazer aqui a edição dos materiais que eu tenho dentro desse meu arquivo de proxy, certo? Simples assim. Só que o nosso arquivo aqui está bem mais leve. E da mesma forma, o que eu posso fazer aqui, ó, para deixar um pouco mais leve o restante, simplesmente eu posso pegar todos esses modelos aqui, ó, e transformar tudo em proxy. Então, ó, selecionei aqui essa vegetação, vou lá, vou exportar. Vou colocar aqui 1000 passos, porque já está posicionado o meu modelo. Vou lá nas texturas, vou ver aqui vegetação, e vou exportar. Olha lá, já exportou. Tá? Mesma coisa eu posso fazer para esses outros e tudo mais. O que eu quero dizer para vocês nisso aqui, ó. Qual a forma que eu aplico a vegetação nas minhas maquetes? Seguinte, deem preferência se vocês já têm os proxies prontos para trazer como proxy. E não fazer isso aqui, ó, selecionar e exportar todos eles como proxy. Se vocês já têm isso aí pré-configurado, utilizem os modelos de proxy de vocês. Tá? E não façam isso a partir do modelo de vocês. Certo? Então, criem a mesma biblioteca que vocês têm de materiais, criem a biblioteca de vocês de proxies, para deixar as cenas de vocês mais rápidas. E coloquem ali uma imagem JPEG sobre o que esse proxy significa. Tá? Eu não vou fazer aqui a edição dos materiais dentro dessa cena aqui, porque eu não tenho nem os nomes aqui dessas vegetações, enfim, aí até eu achar que vai ser mais quietinho, tá? Mas, basicamente isso. Depois a gente só edita aqui a parte dos materiais dentro dos nossos proxies. Tá? Proxy é isso. Então, ele é uma ferramenta extremamente útil para a gente fazer a edição dos nossos modelos de uma forma mais leve e mais rápida, certo? É a melhor coisa. Onde é utilizado? Vegetações, basicamente, e modelos muito pesados com muitas faces. Ok? Então, eu posso importar e exportar os proxies para dentro das cenas. Edição de material é a mesma forma que a gente usa para fazer os outros modelos. Próximo que eu vou passar para vocês, então,
ao V-Ray Fur, tá? Deixa eu só ver se já... Ok. Vou até utilizar essa própria cena aqui, ó, para fazer esse nosso V-Ray Fur. Deixa eu só pegar esse material aqui, que é os trabalhos que a gente usa para fazer os pelos e gramas dentro dos nossos modelos, tá? Então, ó, o V-Ray Fur. Eu vou selecionar uma face, ok? Selecionei essa face aqui, eu criei um grupo dessa grama aqui, então, ó. Então, é esse grupo aqui que eu vou editar. Eu só selecionei o material aqui, para ficar mais fácil de eu achar ele depois lá para fazer uma edição. Mas, simplesmente, ó, vou selecionar aqui a minha grama, tá? O modelo aqui, e ele já habilita a criação do V-Ray Fur. Feito isso, cliquei, ó, já cliquei, ele já colocou a graminha ali, ó. A gente vai ver uns pontilhados aqui ao lado da nossa cena, tá? A gente vai ver essa parte aqui, ó, vermelha, olhem lá, tá? Tem essas guias vermelhas, quer dizer que ele já entendeu que isso aqui é o V-Ray Fur que eu estou querendo aplicar aqui, tá? Então, ó, vou girar um render aqui para vocês verem. Não fiz nenhuma configuração desse Fur, simplesmente peguei a minha camada, ele habilitou, ó, tá vendo aqui, ó? Cliquei aqui na face, ó, vou dar 2 cliques, vou criar um grupo dessa graminha. No momento que eu tenho o grupo dessa layer, ele já entende lá, ó, e ele já habilita o meu Fur, tá? Mas não vou criar nessa grama aqui, vou criar só na grama de lá. Então vou colocar aqui para vocês verem a diferença das gramas. Deixa eu só posicionar. Aqui, beleza. Se a gente for aqui nas guias de objetos, a gente vai ver aqui Fur, que é essa grama aqui que eu cliquei, tá? Vou gerar uma renderização aqui, para a gente ver isso aqui. Selecionar uma região aqui para ficar mais fácil de a gente trabalhar. Mas... Então, ó, selecionei essa região, e agora eu vou fazer a edição desse material aqui, ó. Tá? A gente já nota que deu uma pequena diferença aqui, ó. Aí travou. O V-Ray foi, gente, outra questão. A gente tem que maneirar também no uso. Tá? Eu acho que até eu vou fechar esse modelo, porque eu estou com muita vegetação aqui. Eu vou abrir um outro modelo para ficar mais fácil, mais rápido só da gente renderizar. Um cuidado que a gente tem que ter é que o V-Ray Fur ele é bem pesado. Bem pesado. Tá? Então a gente tem que maneirar aí um pouco no uso dele. Vou ter que fechar aqui, que deu pau. Deixa eu abrir um modelo um pouco mais leve aqui para a gente ver. Pode ser isso aqui. Só para ficar um pouco mais rápido da gente ver ele. Eu acho que eu não mandei o arquivo para vocês, eu vou mandar o arquivo de... Só com algumas guias, mas eu vou explicar isso aqui tudo no nosso modelinho aqui. Tá? Aqui vai ficar um pouco mais fácil. Beleza. Então, ó, tô com a guia aqui do tapete, tá? Então, ó, entrei nesse tapete aqui, ó, e vou lá, ó, ele já habilitou aqui a guia do Fur. Cliquei no Fur, ele tá aplicando agora o meu material, já tá aqui, ó, já aplicou. Então, ó, quando eu clico no Fur, seleciono a camada que eu quero, ele cria essas guiazinhas vermelhas aqui no nosso modelo. Beleza. Feito isso, só deixa eu enquadrar um pouco mais aqui. Para a gente fazer, deixa eu adicionar uma cena. Aí, beleza. Então, vou lá, vou gerar um render para a gente ver como é que vai ficar e o que eu posso fazer de configuração dentro do nosso V-Ray Fur. Vou deixar ele renderizar. Deixa eu só abrir um...
uma pré-configuração aqui no preset de render interno, para ficar mais fácil, mais clean. Aí, show. Beleza. Olhem aqui, ó. Eu vou selecionar essa partezinha aqui, ó, para a gente renderizar só aqui, ó, para ficar mais rápido. Mas a gente já começou a perceber que o nosso tapete já está com um monte de pelinho ali, ó. Tá? Deixa eu só terminar aqui para eu selecionar a região e eu vou mostrar o antes e o depois para vocês. Tá? Vou selecionar aqui, ó, essa região, porque fica mais fácil da gente perceber. Tá? Então, estou aqui com o meu objeto do V-Ray for, e está aqui, ó. Eu vou desativar aqui para vocês verem como que vai se comportar aqui, ó. Então, aqui está adicionado os pelinhos no nosso tapete. Vou desabilitar e vou renderizar de novo. Nosso tapete era assim, ó. Tá? Exatamente como a gente está vendo aqui, ó. A gente vai entender que o V-Ray for, primeiro, ele não aparece no SketchUp, tá? Ele só aparece na nossa renderização, certo? Esse é o primeiro parâmetro. Então, olhem aqui do lado como ele era aqui, e como ele está agora com o V-Ray for. Tá? Vou ativar ele novamente aqui, e vou fazer a renderização novamente. Vamos lá. As guias do V-Ray for. Essa é a ferramenta mais interessante que eu acho dentro do SketchUp, para a gente adicionar isso aos tapetes e às nossas cenas aqui de grama e tudo mais. Ele já dá uma prévia aqui, ó, de como que fica. Mas vamos lá, para as configurações gerais aqui do V-Ray for. Tá? Distribuição. Então, a gente tem uma distribuição por área do nosso tapete ou por face. Geralmente, eu utilizo a distribuição por área aqui. Tá? Aqui a gente tem a contagem dessa área, ou seja, o quanto de pelos eu vou ter nessa área que eu determinei, ou seja, se a minha distribuição é por face ou por área. Então, a quantidade de pelos aqui. Aqui ele está com 0,6. Vamos aumentar isso aqui para... Vamos botar 6 aqui. E vamos olhar como que se comporta aqui a nossa renderização. Ó, nossa, já encheu de pelo. Pode ver aqui, ó, na nossa lateral, que o nosso tapete parecia meio carequinho. Então, tinha pouco pelo por área. Então, aqui a gente aumentou o número de pelos por área, tá? E a gente já consegue ver muito mais pelos nesse nosso tapete. O que que isso vai influenciar? Vai influenciar dependendo do tipo de tapete que vocês estão criando e o tipo de grama que vocês vão estar criando, tá? Então, isso aqui, a quantidade de pelos aqui é o que vai fazer essa configuração. Vou reduzir aqui para 3. Eu estou achando pelo demais. Ó, já ficou mais interessante. Se a gente quer fazer aqueles tapetes felpudos, eu acho que uma quantidade assim já está bem interessante. Tá? Aqui é a densidade por mapa. Então, aqui já é uma parte também mais avançada, certo? Que a gente pode trazer mapas para fazer essa distribuição dos nossos pelos, tá? Não vou passar porque assim, não é uma guia que a gente utiliza com tanta frequência e é um comando um pouco mais avançado, então isso aqui pode ficar para vocês deixarem um pouco mais realístico o modelo de vocês, mas confesso sim que muito pouco utilizável essa guia de densidade dos mapas aqui. Tá? Len quer dizer a espessura do nosso pelo, a espessura não, desculpem, o comprimento do nosso pelo. Ou seja, se a gente quer um tapete mais alto ou mais baixo, isso aqui é o que a gente vai trazer aqui. Eu vou trazer um pelo um pouquinho mais alto aqui para a gente ver agora a reação que a gente vai ter aqui no nosso modelo. Tá? Então, ó, olhem como já cresceu bem mais esse tapete aqui, ó, os pelos desse tapete. Tá? Então, aqui a gente controla a altura, seria a altura, o comprimento desse nosso pelo. Se a gente quer mais comprido ou menos, tá? Ou mais curto. Certo? Vou deixar aqui em 4, porque eu acho que ficou um pouco exagerado. Aí eu acho que já está legal. Thickness. Isso aqui é a espessura do nosso pelo.
Ou seja, se a gente estiver trabalhando com um tapete felpudo, a gente tem pelos bem fininhos. Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com um tapete do tipo estilo corda, então o thickness vai ser bem mais grosso. Geralmente a gente controla esse thickness juntamente com o controle de área aqui. Porque se eu crio um tapete muito grosso, geralmente eu costumo reduzir o número de pelos por área aqui. Mas vamos lá. Então ele está em 0.12, vamos aumentar isso aqui para quase 1 aqui. E vamos ver como é que ele vai se comportar aqui na nossa renderização. Olha lá, ó. Parece que ficou meio esquisito esse nosso tapete, né? Então, parece um monte de grão de pellet aqui, ó. Tá? Ficou bem esquisito. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma quantidade grande de área aqui com pelos. Tá? Então é aqui que a gente vai fazer esse controle aqui da espessura do nosso pelinho. Vou voltar para 0.1 aqui, porque eu acho que esse nosso tapete felpudo, ele vai ficar melhor assim, ó. Ficou bem melhor, beleza. Taper. Taper. Taper quer dizer o seguinte, a nossa grama, ou enfim, o pelo, ele começa grosso e termina fininho. Tá? É isso que o taper vai regular aqui. Ó. A base e a extremidade do nosso pelo. Ou seja, a nossa base larga e a extremidade fina. É esse controle que a gente vai ter aqui. Ó. Isso aqui é bastante utilizado nas gramas, tá? Porque geralmente a nossa grama ela tem uma base larga e uma extremidade bem fina. E eu acho que eu não mandei o arquivo aqui para vocês, eu vou mandar o arquivo aqui para vocês verem já a tradução aqui, mas é bem tranquilo, tá? Então tá aqui, ó, o taper. Então, ó, aumenta esse valor, tornará o fio mais fino nas extremidades, certo? Qual o controle que eu posso fazer aqui no meu tapete felpudo? Seguinte, geralmente os tapetes felpudos, o fio, ele é basicamente igual da base até em cima. Tá? O que eu posso fazer aqui para controlar isso aqui? Ó? Vou reduzir aqui para a gente ver como é que vai ficar o nosso fio lá. Tá? A gente já notou que deu uma bela de uma diferença. Bom, se esse nosso tapete é felpudo, geralmente o que eu vou utilizar? Uma espessura menor e uma quantidade maior de pelos. E aqui eu já vou renderizar para a gente ver como que fica. Tá? Já começa a ficar mais com cara do que a gente quer. Tá? Então eu posso fazer esses controles tanto por aqui, mexendo no taper e mexendo na contagem de áreas. Tá? Beleza? É bem tranquilo de mexer no V-Ray Fur, mas é que ele tem um monte de especificação aqui, ó. Tá? Só renderizar que eu mexi aqui, na verdade, no comprimento, tá? Mas é na espessura. Eu acho que assim já está excelente. Beleza. Gravity, tá? Ou seja, aqui ele trabalha com a gravidade. Ou seja, deixando o nosso pelo mais em pé ou menos em pé, tá? Então, aqui é outra questão que a gente pode deixar. Ou passar um gel nesse nosso tapete aí, deixar ele bem de pé, ou deixar ele um pouco mais caído, tá? Isso aqui é só questão de gravidade, deixar ele em pé ou mais caído, certo? Bend. Bend seria a curvatura, ou seja, antes eu lidei com o nosso pelo mais de pé ou mais caído, e a curvatura seria a gente deixar o nosso pelo mais ereto ou mais caído, tá? Então, a guia Bend vai fazer isso aqui, ó. Então, deixar o nosso pelo mais deitado, eu vou colocar aqui no 1 para a gente ver, ou mais em pé. Tá lá, ó. Viram que ele já deu uma bagunçada bem no nosso tapete. Tá? Já deixou bem bagunçado aqui. Então, é esse reconhecimento que a gente vai fazer no nosso pelo. Tá? Então, gravidade. Deixar ele mais em pé, mais deitado. Bend, curvatura do nosso pelo. Tá? Deixar ele mais torto ou mais reto. Ok? Global Scale. Aqui vem uma questão, por exemplo, a gente ainda tem aqui o controle de pelos por área
e o controle da escala desse pelo. Ou seja, se a gente quer aumentar e diminuir, digamos, esse tamanho de uma forma um pouco mais rápida, tá? O que eu recomendo para vocês? Geralmente eu utilizo um e faço os controles mais finos por aqui. Ó. Fica mais fácil, tá? Fica bem mais tranquilo da gente mexer. Então a escala aqui está 1 para 1, então fica mais fácil da gente fazer esses controles, tá? Próxima guia, os nós. Vamos imaginar nosso dedo, tá? O que seriam esses nós? Seriam as articulações que eu tenho no meu fio. Então, além da gente conseguir configurar todas as outras questões, a gente consegue configurar esses nós. Ou seja, no nosso dedo, a gente tem, basicamente, daqui para cá, a gente tem duas articulações. Então, que a gente consegue fazer assim e assim, tá? Aqui nesse pelo está estipulado que a gente tem 5 articulações. Ou seja, todas essas influências de curvatura, de gravidade, de afinamento, de espessura e de comprimento, a gente pode fazer alteração pelos nós. Quanto mais nós a gente cria, tá? Mais a gente consegue articular esse nosso pelo aqui. Tá? Só que vamos lembrar, quanto mais eu crio, por exemplo, articulações e fatores multiplicadores dentro do nosso modelo, mais pesado ele vai se tornar. Tá? Então tem que ter um controle, um certo cuidado. Eu vou colocar aqui um nó só e vamos gerar uma cena aqui para ver como é que fica. Aqui ele estava com 5 e aqui ele está com 1. Tá? Basicamente ele nem reconhece isso aqui. 2, vamos ver. Olha lá. Tá? O nosso pelo está praticamente em pé, então quanto mais nós eu criar aqui, mais ele vai dar, digamos assim, detalhes aos nossos pelinhos aqui, tá? Então, ó, olha a quantidade. Isso aqui já está muito mais para uma grama do que para um tapete, tá? Então, vamos voltar aqui em 5, e aí a gente vai fazendo esses ajustes aqui, tá? De nós. Essas são as guias básicas, gente, certo? Guias básicas. Além das guias básicas, a gente tem mais guias aqui para baixo. Tá? Direção do nosso pelo. Aqui mais um controle de comprimento. Tá? Então a gente pode ter, por exemplo, um tapete com variação de comprimento. Ou seja, nesse mesmo tapete, alguns pelos estão mais para cima, outros mais para baixo, alguns são mais compridos, outros mais curtos, uns mais grossos, outros mais finos. Isso tudo a gente pode vir fazer na guia de variação. Tá? Aqui quer dizer, a variação que vai ter, os pelos vão ter um do outro, conforme a direção, conforme a comprimento, conforme a espessura e conforme a gravidade. Tá? Isso tudo a gente pode fazer o controle aqui, ó, variação de cada pelo que a gente tem. Quanto maior a variação aqui, mais diferença um pelo vai ter um do outro. Tá? Então, a gente consegue um realismo extremo aqui. A próxima guia é uma guia bem interessante que se chama Curl. Curl quer dizer o cabelinho enrolado. Tá? Então, aqui a gente pode deixar esse cabelo, esse pelinho aqui, mais enrolado ou menos enrolado. Tá? Como se fosse um cabelo crespo. Então, é aqui que a gente vai fazer essa guia de controle. Tá? Então, basicamente isso. Guia Curl, eu não vou passar isso aqui um por um aqui, porque é basicamente testes que vocês podem ir fazendo, então habilitar a guia e fazendo aqui os controles de vocês, fazendo as modificações que vocês querem compreender. Tá? Isso aqui é muito mais de prática de vocês, de aplicação, do que eu mostrando o que significa cada um desses comandos aqui. Tá? Então, Curl vai deixar o cabelinho enrolado. Próxima guia aqui, ó, o nível de detalhe. Então, vocês podem ver que as guias não estão nem habilitadas aqui, ó. Isso aqui é próprio do V-Ray, porque o formato básico dele já dá um resultado extremamente excelente. Então, nível de detalhe, então, a gente pode aumentar o nosso nível de detalhe aqui.
materiais, enfim, a gente pode sobrepor materiais e tudo mais, tá? Mas a parte básica está aqui, ok? Agora vem um porém, gente. Porém não. Um pequeno detalhe. O curl, o fur, o nosso V-Ray fur, ele vai ser aplicado com base na textura que eu tenho no meu modelo. Ou seja, se eu tenho esse tapete dessa cor aqui, ó, ele vai aplicar em cima dessa cor que eu tenho aqui. O que eu recomendo para vocês? Utilizem uma textura com uma pequena variação. Por exemplo, nesse nosso modelo, a gente tem uma textura aqui, ó, deixa eu pegar o conta-gotas para mostrar para vocês. A gente tem aqui, ó, uma textura que tem partes que são mais claras e mais escuras. E se a gente notar aqui os nossos pelos, ele tem pelos mais claros e mais escuros, certo? E por quê? Porque nossa textura é assim. Se a gente utilizar uma textura sem nenhuma, por exemplo, diferença de cor, ele não vai ficar tão legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Aqui eu estou só com o marrom, não reconheceu a textura. Agora vamos deixar a textura aqui. Vamos botar um verde aqui. Deixa eu só ajustar assim. Beleza. Vamos lá. Olhem ali, ó. Colocar uma textura mais clara aqui para a gente ver. Então, ele vai se basear na textura para fazer esse nosso modelo. Então, quanto mais variação a gente tem na nossa textura, de cores e tudo mais, como uma imagem, eu vou botar a diagrama aqui para a gente ver, mais realístico ele vai parecer para nós, tá? Deixa eu ver qual textura, vamos utilizar essa diagrama aqui para vocês verem. Então, ó, apliquei uma textura de grama. E se vocês olharem essa nossa textura de grama, tá? Ela tem aqui uma variação de cor, ó. Tá? Então, é aqui que a gente vai conseguir fazer essa diferença aqui no V-Ray Fur. Tá? Deixa eu ver por que não está achando. Aí, ó, aqui está a nossa grama. Então, ó, nossa textura de gramas, se a gente abrir o nosso arquivo aqui de texturas, a gente vai ver que tem, ó, diferenças entre pretos e brancos aqui mais claros, tá? É essa variação que vai trazer esse realismo da nossa grama aqui, ó. Estão vendo? Por quê? Porque ele vai pegar a nossa textura e ele vai aplicar o fur com base, por exemplo, no verde, no preto, no branquinho que tem ali. Então, vai ficar uma grama com cores variadas. E se a gente utilizar uma cor única nesse nosso modelo, não vai ficar legal. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vamos utilizar uma cor só no nosso modelo. Vou botar aqui um verde, para vocês verem a diferença que vai ficar aqui. Vou colocar esse verde aqui. Então, a partir de agora, a nossa textura já é apenas verde. Vamos renderizar. Sempre que ele não está indo. Está aqui. Clear. Então, vamos lá. Agora, vamos botar o verdinho aqui e vamos ver como é que fica. Olha lá. Viram a diferença de cor? Aqui eu tenho o quê? Uma cor completamente verde no meu modelo. Não tem essa variação entre diversas cores como tem na minha imagem. E olha como está ficando artificial. Isso aqui parece aquelas gramas artificiais, não tá legal isso aqui. Tá? Então, o fur, ele vai identificar a textura que vocês estão utilizando para aplicar o pelo. Então, quando eu tiver uma variação bem interessante de cores na minha textura, é o que cada pelo vai ter. Cada pelinho vai ter uma corzinha diferente ali. Então, quanto mais liso, mais artificial vai ficar esse meu modelo.
Quanto mais variação eu tiver, mais interessante ele vai ficar. Por quê? Se a gente pegar os nossos tapetes e aplicar uma iluminação, a gente vai ver que essa iluminação, conforme os pelos, vão ter pelos mais claros e mais escuros. Mas é por conta da variação de luz que atinge ali. Para a gente atingir esse resultado, a gente precisa de uma textura e não de uma luz. Aqui é diferente, tá? Apesar de a luz, sim, vai ter uma certa influência, mas a textura tem muito mais influência do que a própria luz, certo? Basicamente, do V-Ray Fur é isso. É bem simples, então a gente precisa de um modelo em grupo para aplicar o nosso V-Ray Fur, tá? Então, tendo o nosso modelo em grupo, seleciono o meu grupo, vai habilitar a guia. Deixa eu fechar isso aqui para mostrar para vocês. Vamos tentar aplicar aqui, ó, na almofada. Selecionei a minha almofada, ele habilitou o V-Ray Fur. Tá? Vou clicar ali. Olhem lá, ele já vai dar o íconezinho de grama, vai ficar vermelhinho assim, certo? A partir daí, a gente vem no SketchUp, na guia de objetos do V-Ray, e a gente vai ter o outro V-Ray aqui, o For aqui, que corresponde à nossa almofada. E aqui a gente pode fazer a nossa renderização. Deixa eu só selecionar aquela almofadinha ali para vocês verem como é que ela está. Olhem lá, a almofada já está toda cheia de pelo, tá? E vocês vão ver ali, ó, que tem pelos mais claros que correspondem a essa textura aqui, ó. Pelos mais escuros aqui, tá? Então essa é a variação que o V-Ray Fur vai fazer. Aplicação, como eu falei, tecidos, tapetes, gramas e tudo mais, tá? Querem colocar um cachorrinho dentro da cena de vocês podem aplicar um fur no cachorrinho. Isso tudo a gente pode fazer, certo? Então, esse é o V-Ray Fur. Os ajustes, para vocês entenderem como que ele se comporta, vocês podem fazer fazendo pré-testes aí na casa de vocês. Agora, com a pausa das aulas, vocês vão ter bastante tempo para mexer e fuçar nisso aqui, certo? Última guia aqui que a gente vai utilizar, então, Mesh Clipper. Deixa eu abrir novamente aquela nossa cena da nossa casa que a gente está utilizando, essa aqui. Vamos lá. Eu não costumo utilizar muito esse Mesh Clipper, mas eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Ó? O Mesh Clipper é para eu fazer um corte na minha cena, tá? Ao invés da gente utilizar, por exemplo, as seções aqui do Sketch, tá? O que a gente pode fazer, sim, certo? Utilizar as seções aqui, ó, cortes, tá? Eu acho essa guia muito mais interessante do que o Mesh Clipper, mas eu vou mostrar algumas diferenças. Então, se eu criei um plano de corte aqui no V-Ray, tá? Por exemplo, aqui, ó, com a seção, eu consigo fazer essa renderização aqui, então, desse corte, que fica bem legal, enfim, tá? A diferença que tem do Mesh Clipper, tá? Então, aqui, se a gente abrir aqui, ó, a guia do V-Ray, com a seção, tá? Eu gosto de utilizar bastante isso aqui quando os modelos são apertados. Por exemplo, a gente vai renderizar um banheiro interno, tá? Eu costumo utilizar bastante essa guia de seção aqui para fazer os cortes do V-Ray. Então, a gente tem aqui, ó, V-Ray, então tá aqui a nossa seção, certo? Tá aqui o nosso corte. E aqui a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer no nosso corte aqui da seção. É basicamente as mesmas configurações que a gente vai ter no Mesh Clipper, tá? Algumas guias aqui, ó. Afetar as luzes, ou seja, a luz que tem externamente a nossa cena, quando eu aplico essa seção, essa luz que está lá fora, ela vai interferir lá dentro da nossa cena, tá? Ou seja, as luzes vão afetar esse nosso corte. Ok, pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Depende
o tipo de renderização que eu estiver utilizando. Se eu estiver renderizando um lavabo, por exemplo, um banheiro que é muito pequeno, e eu estou com a minha luz do sol ligada lá fora, possivelmente eu não vou querer que essa luz do sol impacte lá dentro. Então eu vou desabilitar essa aqui. Eu não quero que a luz do sol influencie essa minha cena interna. Tá? Camera Rays Only. Esse aqui é um outro bem interessante. Por exemplo, dentro do banheiro a gente tem o corte, tá? E esse corte, a minha câmera está lá atrás desse corte. E eu tenho uma parede que tem um revestimento e um espelho do outro lado. Tá? Então, espelho, corte, parede. Tá? E a minha câmera está posicionada desse lado. Então, espelho, corte, parede, câmera. Quando eu aplico esse Camera Rays Only, quer dizer que esse corte ele vai identificar essa parede aqui. Ó, tá? Entretanto, para a câmera não vai ser identificado. O que isso quer dizer? Quando eu tirar a foto, a câmera vai passar, então essa parede vai estar invisível para a câmera, mas vai estar visível para o corte. Por quê? Quando essa câmera passar e atingir o espelho vai refletir essa parede, mas a câmera não vai identificar. Então isso é muito louco, é muito massa de se utilizar, tá? Então isso serve para isso. Então a parede fica invisível apenas para a câmera, tá? Essa parede que o corte está passando. O restante, tudo que a gente tiver de reflexo lá dentro, vai identificar a parede ali. Então ele vai refletir o que tem de parede. Se a gente não deixa habilitado, ele vai refletir, por exemplo, esse corte vai ficar também invisível para os reflexos. Então, o que a gente tiver fora do nosso modelo vai ser tudo refletido lá dentro, o que pode dar um aspecto não tão legal assim. Tá? Então, esse Camera Rays Only aqui é muito louco. Tá? E aqui há outras guias que geralmente, então, por exemplo, a gente pode fazer algumas alterações nas geometrias, que eu vou mostrar para vocês agora, certo? Então, são essas guias. Afetar as luzes e atingir aqui e deixar as paredes invisíveis só para nossa câmera. Algo que é bem interessante, sabe? Deixa eu deletar esse corte aqui e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um corte com o Mesh Clipper. Diferença do Mesh Clipper. Seção, a gente vai cortar em planos, ou seja, ele vai cortar toda a cena, tá? Aonde a gente quiser no nosso plano. O Mesh Clipper ele vai cortar através de volumetria. O que isso quer dizer? Eu vou ter que criar um volume para cortar a minha cena. Qual que é a diferença? Vou mostrar aqui agora para vocês. Vou colocar aqui assim esse volume, tá? E vou fazer um corte aqui, então. Ó, selecionei o meu volume aqui, tá? E vou clicar aqui no Clipper. E vai converter para o Clipper. Tá? Vou girar vamos abrir aqui. Tá aqui, ó, Mesh Clipper, tem as mesmas opções do Section aqui, tá? Tipo do modus, ele vai subtrair, tá? Usar um material do objeto, vamos ver. Material do objeto quer dizer que ele vai usar uma cor aqui no corte. Mas vamos gerar um render aqui para ver como é que fica. Ah, deixa eu dar um... Quebrei e fechei de novo. Abre qualquer um. Acho que esse meu modelo está com algum problema. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Problema. Vou criar aqui o meu retângulo de novo. Lembrou? Vou só posicionar esse modelo aqui.
Vou posicionar aqui assim, beleza. Selecionei meu modelo, Clipper. Está gerando. Beleza, criou. Vamos lá. Só gerar o render aqui para a gente ver. Aí, beleza. Cortou só um pedacinho ali. Vamos posicionar isso aqui de novo, só para a gente... Fazer um corte aqui assim. Aí, beleza. Então vamos lá. Gerar o render de novo. Olhem lá. Tá? A diferença, a principal diferença entre o Section e o V-Ray Clipper é a seguinte, que eu corto com volumes, ou seja, eu posso fazer um corte em L e não um corte apenas em seção. Tá? Quando eu uso a seção do V-Ray, ele vai cortar o plano todo. E quando eu uso o Clipper, eu posso fazer um volume cortando só um pedaço da nossa cena. Tá? Então, essa é a principal diferença entre um e o outro, entre o Clipper e o Section. Tá? Basicamente, são essas duas diferenças aqui. Deixa eu só ir aqui no modelo para mostrar mais um detalhe para vocês. Deixa eu renderizar de novo. E o seguinte, o único detalhe que a gente tem aqui é Use Object Material. O que isso quer dizer? Eu posso atribuir um material para esse corte. Tá? Ou seja, se eu quero deixar ele com a bordinha preta aqui, quando ele vai interseccionar com as faces, aí fica aquela renderização mais humanizada que vocês gostam de utilizar. Então, basicamente, é para isso que serve esse único comando aqui. Os outros são exatamente iguais, ou seja, as luzes que estão fora vão afetar internamente, e o Camera Raise Only quer dizer que ele vai, digamos, deixar invisível esse material aqui, esse nosso objeto. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença entre o Section e o Clipper. Clipper, a gente pode utilizar um volume desenhado por nós mesmos, ou seja, o formato que a gente quiser desenhar, ele vai fazer o corte nesse formato, e o Section, ele vai cortar através de planos. Tá? Então, são esses dois tipos de corte aí, certo? Então, a aula de hoje, basicamente, é isso. Vamos retomar. Plano infinito, para a gente renderizar aí objetos, tá? Soltos na nossa cena, ou a gente aplicar uma grama, um gramado, uma superfície no nosso modelo. Os proxies, que vão reduzir a nossa dimensão, o peso dos arquivos dentro do sketch, o FUR para a gente criar gramas, tá? E o Clipper para a gente fazer os nossos cortes. Esses são os objetos do V-Ray, e é basicamente isso que a gente tem até agora. As próximas aulas, então, se a gente continuasse, a gente seriam apenas práticas, ou seja, a gente renderizar cenas internas, renderizar cenas externas, entre outros. Tá? Seriam as práticas dessas ferramentas para vocês aí atingirem o melhor nível de vocês, certo? Então, eu vou deixar aí uns minutos, quem tiver dúvida, tá? Mas por hoje é só, daqui a pouco eu já subo essa aula para o YouTube também e mando para vocês lá, certo? Então, a partir da semana que vem, a gente já não tem mais aula, pelo menos nesse formato, e aí a gente vai ter que acompanhar agora o que a coordenação vai passar para nós, quanto a como vai funcionar daqui para frente, certo? Então, obrigado, fico aqui disponível para quem tiver alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa, para a gente trocar uma ideia. Até mais, gente.